Conhece aquela expressão que diz que um dia não são dias? Pois este é mesmo um dia diferente dos outros. O dia em que lhe vou dar a conhecer um automóvel que não se vê todos os dias e muito menos tem a oportunidade de conduzir todos os dias. Anunciado como um membro da sua família mais focado no conforto e no bem-estar a bordo, mas sem nada a perder em termos de desportividade, a minha tarefa de hoje é verificar se o novo Bentley Continental GT V8 Azur cumpre tudo muito que promete. Vamos? Seja qual for a perspectiva através da qual se analisa a mais recente geração do Continental GT, há um dado que importa ter sempre em consideração: o seu desenvolvimento ter decorrido em paralelo com o do Porsche Panamera, com o qual partilha a base mecânica, mas com os engenheiros da Bentley a terem, logo desde o início do projeto, maior poder de intervenção e decisão do que anteriormente sobre as escolhas efetuadas, algo que é notório até no capítulo estilístico. Como o motor nunca esteve montado numa posição tão recuada para favorecer o desempenho dinâmico, também o habitáculo está mais deslocado para trás do que nos anteriores modelos, o que confere ao Continental GT uma aparência ainda mais musculada, desportiva e dinâmica, mas sem nada a perder em termos de imponência ou da sua pose e fleuma tipicamente britânicas. De resto, as formas da carroçaria são tipicamente Bentley e dignas de um dos seus mais bem-sucedidos modelos, sendo na versão azul, realçadas pelas enormes e lindíssimas jantes de 22 polegadas e pelos cromados polidos que nesta unidade estão pintados de preto, devido à inclusão da opcional especificação Black Line. Se visto de fora o Continental GT V8 Azul já é encantador, entrar no habitáculo é entrar num mundo à parte em que muito poucos têm a oportunidade de viver. Um espaço em que tudo foi apurado para cumprir a premissa de oferecer aos ocupantes um luxo, um requinte e um conforto supremos, para que aqui apeteça estar e ficar. No interior, onde só é possível encontrar materiais nobres e da maior qualidade e acabamentos perfeitos, a decoração é simplesmente sublime, combinando modernidade e apuro tecnológico com elementos que evocam um passado centenário, caso dos pistões que controlam a abertura e fecho das saídas de ventilação. Mais uma prova de que, em certos casos, a tradição ainda é o que era, é a consola central, repleta de botões, para um acesso mais fácil e direto aos comandos de múltiplas funções. Já as patilhas da caixa e os botões do volante multifunções, o painel de instrumentos e o sistema de infoentretenimento, apesar de alguns detalhes específicos exibidos por estes dois últimos, são basicamente os mesmos já conhecidos de vários modelos da Audi. Embora também neste caso o Continental GT não dispensa aquele toque de exclusividade que é conferido pelo ecrã central rotativo, permite quando necessário concentrar todas as atenções na condução, não sendo raras as vezes em que esta demonstra ser uma funcionalidade muito útil. Quanto aos exíguos lugares traseiros, a que também não é fácil aceder, são pouco mais do que simbólicos, destinando-se essencialmente a crianças ou no máximo a situações eminentemente de recurso, sendo a capacidade da mala de 358 litros mais um dado, que prova que este cupê foi concebido essencialmente para o condutor e para quem o possa acompanhar no banco do passageiro da frente. Ao volante, detecta-se aquele que, para mim, é um dos raríssimos pecadilhos de qualquer Continental GT da nova geração. A posição de condução mais alta do que o ideal é que se junta a uma visibilidade posterior, em especial para trás, também não é brilhante, embora isso já não seja de estranhar num coupé com estas dimensões. Só que nada disto compromete uma experiência de condução a todos os títulos notável, seja qual for o ritmo imposto ou a duração da viagem. Com múltiplas regulações elétricas, aquecimento, ventilação e massagem, os magníficos bancos dianteiros oferecem igualmente o encaixe suficiente para bem suportar o corpo numa condução mais dinâmica, mas sem comprometerem a comodidade nas deslocações mais longas. E é a partir daqui que bem se percebe a vocação estradista do Continental GT V8 Azul. A ritmos moderados, o fantástico sistema de som é praticamente tudo o que é possível ouvir, já que o motor é tão suave e trabalha a um regime tão baixo, de pouco mais de 1500 rotações por minuto, a velocidades típicas de autoestrada, que se torna virtualmente imperceptível para os ocupantes. Ao mesmo tempo, a suspensão com o amortecimento pneumático ativo incluída de série garante uma absorção absolutamente perfeita das irregularidades do piso,
para que nada perturbe a serenidade de quem segue a bordo. Quanto ao conforto de marcha, estamos conversados. Importa agora perceber o que vale o Continental GT V8 Azul quando sujeito a ritmos mais intensos. Até porque sob o capô está um motor com nada menos do que 550 cavalos, que apesar da sua extraordinária suavidade de funcionamento, é capaz de garantir prestações absolutamente excepcionais. Auxiliado na perfeição por uma muito rápida, mas sempre extremamente suave caixa automática de dupla embreagem e 8 velocidades, o V8 Biturbo é tão dócil numa utilização convencional como exibe todo o seu poder numa toada mais acelerada. O ronronar que imita médio regime dá lugar a um rugido entusiasmante à alta rotação, não sendo menos notável a sua capacidade de resposta à mínima pressão exercida sobre o acelerador, chegando a impressionar a facilidade com que, apesar das suas mais de 2 toneladas de peso, o Continental GT V8 Azul cumpre o 0 aos 100 km/h em menos 4 segundos e afora aos 320 km/h de velocidade máxima. E tudo isto se passa com uma tranquilidade difícil de descrever, muito por culpa de uma suspensão que gera na perfeição os movimentos da carroceria e garante uma estabilidade imperturbável, mesmo a velocidades proibitivas ao ponto de ser com total descontração, que se circula acima dos 200 km/h, como se ainda se estivesse a cumprir os limites de velocidade. O que talvez muitos não esperassem é que o Continental GT V8 Azul fosse igualmente convincente em percursos mais sinuosos. Mas é, e até em estradas com curvas mais retorcidas, em que à partida poderia pensar-se que não estivesse tão à vontade. Em boa parte graças a uma mais equilibrada repartição do peso pelos dois eixos, às barras estabilizadoras ativas e um novo sistema de tração integral permanente, que privilegia sempre o envio de binário para o eixo traseiro, pode ir até 100%, a eficácia do Continental GT V8 Azul em troços mais exigentes é a todos os títulos notável. Significa isto que agora, sobretudo quando ativado o modo de condução Sport e totalmente desligado o controle eletrónico de estabilidade, é possível usufruir de derivas de traseira até aqui impensáveis num Continental GT, mas com uma facilidade de controle absolutamente deliciosa, até porque o grau de derrapagem não é ilimitado, acabando a partir de determinado ponto por ser contrariado pela intervenção da tração integral. Em todo o caso, as reações nunca são imprevisíveis ou inesperadas e o elevado peso do conjunto até contribui para que tudo aconteça com uma naturalidade quase absurda, o que acaba por tornar a condução nestas condições muito mais acessível do que aquilo que, à partida, muitos poderiam esperar. Quanto à travagem, pelo menos quando em causa estão os gigantescos travões carbono-cerâmicos opcionais, é simplesmente exemplar e incansável, por mais duras que sejam as exigências que se lhe venham a impor. Tudo somado, o Continental GT V8 Azul, não sendo nem pretendendo ser um super desportivo, é sem dúvida um GT desportivo extremamente competente, tão capaz de oferecer emoção e diversão ao volante, como de cumprir longas distâncias com conforto, uma qualidade de vida a bordo, um charme e uma classe difíceis de igualar. Se quer a minha opinião, este é não só o mais bonito, como o melhor Continental GT, inclusive ou sobretudo no plano dinâmico. Quanto ao preço, é só esperar mais uns segundos pela nossa ficha técnica para melhor perceber que se o novo Continental GT V8 Azul não é a 8ª maravilha do mundo, é pelo menos uma maravilha da indústria automóvel e, como é óbvio, tem que se fazer pagar por isso. Até à próxima! Faça já a sua simulação em credibom.pt.